deve ser levado a júri popular. O policial militar acusado de matar uma mulher de 27 anos, isso em agosto do ano passado aqui em Ribeirão Preto. Lembra, ela saía de um bar quando então ela foi atingida por uma bala perdida. Me dá a nossa repórter Ludmila Osório, que vem ao vivo, e eu já converso com ela e tem mais informações sobre isso. Lud, e aí, já tem aí uma data para acontecer esse julgamento? Como é que está isso? Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. A Justiça ainda não definiu a data do julgamento, mas deve acontecer só no ano que vem. O policial deve ser intimado e pode recorrer dessa decisão. O crime aconteceu em agosto do ano passado. A jovem Júlia Sinoreto tinha 27 anos e saía de um bar acompanhada de um amigo, quando acabou sendo atingida pelos disparos. Uma câmera de segurança mostrou o momento em que ela foi baleada. O policial militar Maicon de Oliveira dos Santos estava de moto e os alvos eram 2 homens que estavam em uma outra motocicleta. O PM disse que eles teriam anunciado o assalto e o garupa teria sacado uma arma. Para se defender, ele atirou em direção aos rapazes. Os tiros acertaram um dos jovens e também a Júlia. Os rapazes negam essa versão e alegam que houve uma discussão no trânsito e o PM teria atirado. O promotor Marcos Túlio Nicolino apresentou uma denúncia sobre dupla tentativa de homicídio e homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Maicon chegou a ser preso em flagrante na noite do homicídio, passou menos de 1 dia na cadeia e foi liberado depois da audiência de custódia. O advogado Luiz Felipe Perrone, que defende o policial, disse que não vai se manifestar, já que aguarda a intimação da justiça. Então, esse caso foi mostrado aqui no Cidade Alerta por várias vezes, inclusive nós ouvimos a mãe de um dos jovens que chegou a ficar internado na Santa Casa de Ribeirão Preto depois de ser baleado, e ela disse que quando recebeu a notícia que o filho estava ferido, foi imediatamente para o hospital e a mãe também nunca acreditou nessa versão do policial. A Polícia Civil, inclusive, Pagliani, analisou imagens de câmeras de segurança por todo o trecho ali da Avenida Independência, onde esse crime aconteceu em agosto do ano passado. E os policiais analisaram a imagem do momento em que teria começado essa discussão, teria sido feita a abordagem do policial a esses 2 jovens e a polícia concluiu ali que, na verdade, o que aconteceu não foi uma briga e que, na verdade, o policial estava contando uma versão e os jovens contando outra versão. O policial alega que esses jovens teriam tentado assaltá-lo. E quando pararam em um cruzamento, em um semáforo ali no local já durante a madrugada, a imagem mostra o momento dessa possível abordagem. Só que para a polícia, na verdade, foi uma discussão no trânsito e o policial sacou a arma e acabou atirando em direção aos rapazes. E aí a jovem Júlia Sinoreto, que tinha 27 anos, que saía de um bar, ela tinha inclusive acabado de atravessar a avenida, estava no canteiro ali, passou para o outro lado da avenida e acabou sendo atingida pelos disparos. Socorro foi acionado imediatamente, ela estava ao lado de um amigo saindo desse bar ali, desse estabelecimento na Avenida Independência, mas ela infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos. O jovem que estava na moto, como eu disse, também acabou sendo baleado, foi socorrido e teve alta dias depois. Então a polícia confrontou, né, esses depoimentos, o depoimento do policial e o depoimento dos jovens, e agora o policial deve ir à júri popular, Pagliani. Pois é. Gerá, traz a imagem para mim. Obrigado, Ludi, pela atualização. Isso é bastante polêmico, né, nessa história. Traz para mim aquela primeira imagem, Gerá, que a gente tem do policial sendo abordado quando ele estava de moto na Avenida Independência. Isso, essa parte aqui, ó, você tá vendo? Congela a imagem aí, Gerá, congela a imagem. Eu lembro que naquela ocasião deu muita discussão, sabe por quê? Normalmente, quando 2 indivíduos vão para poder assaltar, eles fazem exatamente esse movimento. Eles vêm nas pessoas, ó, a pessoa de moto sozinha, 2 vêm, fecham e vão falando encosta, 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 nós estamos armados e tal. É assim que eles agem. A gente vê isso na cidade de São Paulo, a gente vê isso em grandes centros e parecia, naquele momento,
que realmente seria um assalto. E foi essa, na verdade, o argumento em que o policial usou para falar para a Polícia Civil. Só que depois, ó, solta a imagem devagar, geral, olha lá. Aí, congela. Quando então o policial para e os indivíduos saem com a moto, nessa hora aqui, tecnicamente, se você for pensar, e isso não dá para a gente, né, com frieza, aqui, com calma e com tranquilidade vendo a imagem, óbvio que a gente vai ter esse raciocínio, mas tudo é muito rápido naquele momento. E o que a justiça entendeu? Que nesse momento aqui, ó, solta a imagem um pouquinho mais, Gerard, solta a imagem, ó lá, solta, pronto, eles já foram embora, já não oferecia mais risco, e nessa hora, ó, que o policial começa a fazer os disparos. Pode soltar a imagem, ó lá, e foi um na sequência do outro. Então, nisso que aconteceu, os dois de moto já deram no pé. E aí passavam pessoas atravessando, saindo de uma casa noturna, sendo que naquela ocasião a moça foi atingida e acabou morrendo. Vocês entendem? Então, por ele ser um policial, e foi assim que a justiça entendeu, que ó, não houve tentativa de assalto, segundo o que a justiça diz, e se foi uma briga, por que o policial então não parou de atirar? Aliás, nem devia ter tirado, sacou a arma, viu que eles foram embora? Aciona imediatamente, pessoal, ó, viaturas, tal local e tal, faz uma abordagem, sabe? Foi assim, foi exatamente isso que eu estou te falando que a justiça entendeu. Só que o policial não, ele achou que ele ia resolver de outra maneira. Disparou uma, duas, três, quatro, se você for ver na imagem de novo, eles disparam várias vezes. E nisso de tiro perdido, acabou atingindo então essa mulher que estava saindo daquela casa noturna. Então, essa é a história que aconteceu, essa é a versão, entende? Olha aqui, ó, mostrando para você, faz a abordagem e vai embora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, o policial começa a disparar sem parar mesmo. E segundo a promotoria, falou, ó, houve um exagero nisso tudo. Eu estou dizendo para vocês o que já está definido pela justiça. Por isso que ele vai a júri popular, porque foi assim que entendeu. Por mais justificativas que o policial tenha dado ao judiciário, ele não conseguiu comprovar isso. A justiça não conseguiu entender a versão dele. E agora ele vai ter que responder isso de uma outra maneira. Vai ter que ser levado a júri, até então não tem data, mas ele vai ter que responder, porque infelizmente uma pessoa que não tinha nada a ver com isso acabou perdendo a vida, acabou morrendo. Vocês entendem? Ah, Paglini, mas o policial ali e tal, se fosse um assalto e tal... Gente, tudo certo. O que eu estou falando para vocês é que o policial é preparado para esse tipo de coisa. E quando ele vai efetuar os disparos, as pessoas já estavam em fuga, já estavam saindo. Então não havia mais a necessidade de você pegar aquela arma e sair atirando daquele jeito. Vocês entendem? Foi assim, foi exatamente isso que a justiça está entendendo. Olha lá, nessa hora aí, ó, pronto, já foram embora, não precisava dos tiros. Se ele pegasse o celular e acionasse a polícia, ó, vai atrás dos caras, placa é tal, eu tenho certeza que as viaturas chegariam, porque os policiais são rápidos. A polícia, quando está fazendo o trabalho de rua, faz rápido. Ainda mais quando um policial pede apoio. Vocês entendem? Seriam feito todo um trabalho diferente, mas o policial acabou atirando e matou uma pessoa que não tinha nada a ver. E a justificativa que ele deu, a justiça não entendeu dessa maneira. Vamos acompanhar para ver o que vai virar disso tudo, né?